Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, temos a graça de poder ouvir a palavra de nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Deus, que nos ensina que devemos ter dentro de nós a abertura do coração e a sinceridade dos nossos pedidos. E saber que devemos pedir aquilo que de fato é necessário e importante para nós. Às vezes corremos o risco de pedir o desnecessário, aquilo que não vai fazer falta para nós, simplesmente por pedir. A oração deve ser algo que brota do nosso coração e, sobretudo, a expressão daquilo que de fato nós necessitamos. Às vezes pedimos coisas supérfluas a Deus. E quando não recebemos, dizemos que Deus não ouviu a nossa prece. Vamos aprender a pedir, vamos aprender a rezar. Nós ouvimos Jesus dizer no Evangelho, creio que de ontem, vós não sabeis o que pedis. Vamos aprender o que pedir e como pedir. E que vimos que quem reza conosco, quem pede conosco, é o Espírito Santo. Por isso, a seriedade, a transparência daquilo que nós necessitamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, muito claro para nós este Evangelho de nosso Senhor. Sabemos que Deus realiza maravilhas em nossas vidas. Que Deus realiza em nós aquilo que de fato é necessário e importante. Que Deus conhece aquilo que necessitamos e Deus sabe aquilo que merecemos também. Olhem que é importante que a fé esteja sempre presente em nossa vida, diante de tudo aquilo que for nos realizar ou pedir a nosso Senhor. Nós vimos pelo Evangelho de hoje que Jesus restitui a visão ao cego de Jericó, que vivia
De que forma? De que forma vivia aquele homem? Era mendigo, vivia abandonado, vivia na miséria, não tinha sequer o básico para a sua vida. E vimos a forma como tudo aconteceu. Diz o Evangelho que Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Diz que Bartimeu, cego, que estava ali, ouviu dizer que Jesus estava passando. Imagine diante daquele borbulho todo, daquela confusão, daquela multidão caminhando, o cego ouviu dizer que o Nazareno estava passando por ali. Imaginemos nós o impulso de vida que se deu naquele homem. Imaginemos nós o que sentiu aquele cego. Para ele, Jesus de Nazaré era a única oportunidade que ele teria na vida de recuperar a visão. A única. Ele então fica desesperado e começa a gritar. Imagine aquele homem cego ali no chão, mendigo, miserável, sem nada, e ouve dizer que a sua oportunidade de recuperar a dignidade estava passando. Começa a gritar: Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Ele era repreendido por muitos para que se calasse, mas Jesus ouviu, parou e disse: chamai-o. Foram até ele e disseram: coragem, levanta-te. Ele te chama, Jesus te chama. Diz o Evangelho que o cego jogou o manto. Vejam, tamanha era a confiança daquele cego em Jesus, que ele jogou o manto fora. Ele, na mentalidade, ele sabia que ele não precisaria mais daquele manto. Jogar o manto significa deixar para trás tudo aquilo que era sinal de miséria, de abandono, de dor, de fome e de tudo aquilo que ele passava. Jogou fora o manto, deu um pulo e foi até Jesus. A pergunta de Jesus a ele deve nos comover. E nós devemos ouvir Jesus dizer isso aos nossos ouvidos todos os dias. O que queres que eu te faça? Porque também nós vivemos nossas misérias. Nós também vivemos nossas dificuldades. Nós também temos nossas necessidades. Às vezes enxergamos, falamos, temos saúde ou não, mas nós temos nossas necessidades. Necessidades humanas, necessidades físicas, psicológicas, carências, necessidade de falar, necessidade de ser ouvido. Quantos problemas nós vivemos em nossas vidas? E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aquele homem poderia pedir um monte de coisas para Jesus. Poderia pedir um banquete, certamente estaria com fome. Poderia pedir uma roupa adequada para que ele pudesse se vestir. Quantas coisas aquele homem poderia pedir? Mas, vendo a oportunidade única em sua vida de voltar à sua dignidade, ele pediu o essencial, aquilo que de fato ele precisava. Senhor, que eu veja. Que eu veja. Este que eu veja constitui na vida daquele homem o todo, porque uma vez vendo, enxergando, ele poderia sair daquela situação de miséria, poderia trabalhar, poderia alcançar tantas outras coisas que, como cego, ele não conseguia.
O que temos pedido a Jesus? O que nós estamos pedindo? O que a gente quer que Ele cure em nossas vidas? O que você, meu irmão, minha irmã, está pedindo para Jesus hoje? O cego queria apenas enxergar. O que nós queremos? A resposta de Jesus a ele, diante do pedido da visão, é algo que também nos surpreende e que nós já ouvimos inúmeras vezes, mas parece que não entendemos esta palavra de Jesus. Ele diz simplesmente: vai, a tua fé te curou. Sabemos que a fé é indispensável em nossa vida para que sejamos curados. E aí nos esquecemos disso nas horas das dificuldades, buscamos outros caminhos, buscamos atalhos, achamos que podemos nos curar num lugar ou noutro. Não. Jesus é a única oportunidade. E aquele cego entendeu isto. Ele compreendeu de fato isto e passou a enxergar. Diz o Evangelho, no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Tamanha foi a sua alegria que ele começou a seguir Jesus. Vamos extrair para a nossa vida lições deste Evangelho. Lições. O que pedimos, como pedimos, é necessário? É essencial? Ou será que nós estamos pedindo coisas supérfluas que não nos servirão para nada ou somente para aumentar o nosso orgulho ou o nosso jeito de ser? Aprendamos a pedir e que o Espírito Santo de Deus reze conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E fiquemos em paz.